Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. A Nelly fala aqui que a minha filha tem 16 anos, tem esquizofrenia, mas acho que ela é autista. Eu ainda não estudei muito bem essa parte, mas parece que estão saindo alguns estudos que relacionam autismo e esquizofrenia. No meu lado da minha família, eu vejo que meu pai tem muitas características de autismo. Inclusive, eu fiz até um carrossel de autismo idosos focado nele. Por exemplo, ele usa aquela camisa do Cebolinha, que só muda a cor, tudo leve, pastel, com bolsinha, para ele toda hora ficar penteando o cabelinho. Mas voltando, o meu pai, ele teve um irmão, né, faleceu ano passado, que era esquizofrênico. Ele perdeu a fala com os 16 anos, ele parou de falar e começou a ter alucinações visuais. Eu conheci meu tio, né? E eu, olhando para trás agora, o meu tio ele fazia muito movimentos repetitivos. E existem, na verdade, alguns estudos que mostram que a esquizofrenia, na verdade, ela surge aos 16, 17, 18 anos de idade, quando tem aquela limpa dos neurônios, né? Que é a poda neural. E o autismo regressivo acontece com os 2 anos também numa limpa, exato. A pessoa, o autista, ele tem uma chance maior de ser esquizofrênico, de desenvolver esquizofrenia, porque é um cérebro onde a poda neural não acontece da maneira que deveria acontecer, né? Da maneira neurotípica, né? Que limpam-se os neurônios ruins e ficam os bons, né? No caso, a poda neural não acontece do jeito que era para acontecer. Então, existe esse link que está sendo ainda estudado, então ainda tem muita coisa surgindo. Mas eu não sei se o Dr. Thiago sabe alguma coisa sobre isso. Não, existe uma gama ampla de alterações de funcionamento que a gente vê frequentemente, né? A maioria das mães de crianças com autismo tem um transtorno de ansiedade. É muito frequente transtorno de ansiedade em pais de crianças com autismo. Mesmo que não chegue a ter um diagnóstico de espectro de autismo, às vezes tem um espectro ampliado. Muitas vezes esquizofrenia é mais frequente. Outra coisa, convulsões e epilepsia também é mais frequente, né? Então, quando você fala para mim, o cara parou de falar e ficou tendo alucinações visuais, você vê, né? A esquizofrenia própria, dependendo do nível de dano cerebral que sofrer, por exemplo, numa crise convulsiva, também daria um efeito parecido, né? Se danificasse zonas da fala, hiperexcitasse zonas específicas de córtex visual. Então, assim, são coisas interessantes, né? Eu acho que a gente tem muita comorbidade, a gente vai descobrindo um pouco mais em pais e em parentes. Quando você começa a pegar a família e olhar em torno, a maioria, pai com síndrome do pânico, vó com transtorno de ansiedade generalizada, bisavó. Meu bisavô, gente, era todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, praticamente não falava, usava a mesma roupa, mesmo estilinho de roupa. Ele usou o mesmo bigode a vida inteira, o mesmo penteado, o mesmo corte de cabelo. Então, assim, você começa a olhar e percebe que na família tem um monte de gente que passou batido, né? Pois é. Aí o pessoal fala assim, estão surgindo muitos casos de autismo hoje em dia, tá febre. Não é não, gente. Tem muita gente que ficou sem diagnóstico mesmo. E quando a gente olha o gráfico também, isso é uma coisa que eu queria fazer um vídeo uma hora. Quando a gente olha o gráfico de deficiência intelectual, existe uma redução drástica na deficiência intelectual, claro, por medidas de prevenção, por pré-natal, melhor alimentação, enfim, mil outras coisas, mas quando você coloca a curva de pessoas com autismo do lado, existe uma progressão da curva de pessoas com autismo quase equivalente àquela da redução da deficiência intelectual. É que antes também a gente colocava tudo como farinha do mesmo saco. É diferentão,
E, inclusive, eles falavam, não, é deficiente mental, é retardado. Pronto, ficava lá com aquele diagnóstico, né, grosseiro que era feito e não tinha essa nuance que a gente tem hoje, né? Então, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas porque hoje a gente sabe separar uma coisa da outra, né?